Olá, amados irmãos, amadas irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre convosco. Que alegria estar aqui com vocês nesse dia, né? Dia 2 de setembro de 2024, iniciando mais um programa Tempo de Recomeçar, no qual nos reunimos diariamente para refletir sobre a palavra de Deus, para ver o que o Evangelho do dia, o Evangelho de Nosso Senhor, tem a falar no nosso coração, na nossa vida. Permita-me apresentar. Meu nome é Jefferson, sirvo há algum tempo já no Ministério de Pregação, na Renovação Carismática. Estou muito feliz, né, de estar aqui hoje para, junto com vocês, né, buscar entender o que o Senhor quer falar para nós hoje. Para isso, vamos começar clamando o Espírito, a Santíssima Trindade, o Espírito Santo no nosso meio, para que tudo aquilo que nós refletirmos aqui possa realmente edificar o nosso coração e possa realmente trazer muitos frutos, frutos de santidade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu já te convido a abrir a palavra de Deus. O evangelho desse dia está em Lucas 4, do verso 16 a 30. Vamos lá fazer a leitura? Ele foi a Nazaré, onde foi criado, e segundo seu costume entrou no dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-nos atento. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos nossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saiu da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente me citareis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Tudo que ouvimos dizer em seguida que fizeste em Cafarnaum, fazei-o também em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Serepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram para fora da cidade e o conduziram até cima da colina, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando no meio deles, prosseguiu o seu caminho. São para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, essa palavra ela fala muito, né? No nosso coração, nos dias atuais. É uma palavra que a gente já conhece, né? Já refletiu algumas vezes. E ela é de suma importância para a gente entender, né? Um pouco da nossa vida, da nossa história, um pouco das nossas dificuldades, né? Porque ela narra que o Senhor Jesus, que nasceu ali em Nazaré, volta para a sua cidade. E ele lê logo um capítulo do livro de Isaías, né? Que diz que o Senhor está sobre mim porque ele me consagrou pela unção. Aquelas pessoas, elas acreditavam
nestas palavras de Isaías, porém, elas não estavam preparadas para vivenciá-la na prática, porque a prática dessa palavra estava ali, que era o próprio Jesus. E aqui a gente, né, Jesus deixa bem claro que, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria. E trazendo para a nossa realidade, amados, talvez a coisa mais difícil é a gente evangelizar os nossos, as pessoas que estão perto de nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós caímos na normalidade de conviver com aquela pessoa. Assim, aquelas pessoas, elas se recusavam a acreditar que Jesus era o próprio Deus, por quê? Né? Viam toda a humanidade dele, desde o nascer, né? De Maria, né? Enfim, a criação, toda a normalidade, toda a humanidade, eles viam, né? E provavelmente, né, a visão que eles tinham era essa, de Jesus humano, né? E nós também muitas vezes, né, temos essa dificuldade de evangelizar os nossos, de estar com os nossos, por quê? Porque nós convivemos com ele diariamente e aquilo acaba criando uma rotina, aquilo acaba distorcendo um pouco a visão, né, das coisas, quando a gente, né, proclama um evangelho, quando a gente, né, tenta algo novo, tenta realmente, né, mostrar Jesus para o outro. Mas não podemos desanimar, nós precisamos lutar pelos nossos. Uma coisa interessante também, aqui já trazendo para a nossa vida, é que nós não podemos, nós não conseguimos aceitar Jesus sem aceitar o lado humano dele, sabe? Muitas vezes nós estamos querendo milagres, nós estamos querendo curas, né? Nós estamos querendo prodígios, grandes sinais, mas nós esquecemos do Jesus humano, Jesus do dia a dia, né? Aquilo que nós somos convidados a viver, nós não conseguimos mais ver Jesus, ver as coisas de Deus nas coisas do dia a dia, nas pequenas coisas, nas coisas humanas nossas. Por exemplo, no nosso trabalho, no nosso alimento, no nosso convívio, né, com os irmãos, no sorriso de uma pessoa, numa doença. Não, nós não conseguimos mais enxergar Jesus nessas coisas. E nós queremos milagres e coisas extraordinárias, né? Jesus falando no nosso coração, enfim, trazendo vários sentimentos. É isso que nós muitas vezes esperamos do Senhor. Mas para nós realmente conhecermos o amor de Deus em plenitude, nós precisamos aceitar o Jesus humano. Jesus, ele é Deus e homem. Nós precisamos aceitar o Jesus humano, que nos ensina a santificar o nosso dia a dia, que nos ensina a viver em comunidade, que nos ensina a trabalhar, que nos ensina a ter esperança. E para isso nós precisamos muito de pedir auxílio ao Espírito Santo de Deus, porque na correria do dia a dia, muitas vezes essas coisas simples, né? Esses pequenos milagres que vão acontecendo, essas pequenas graças, elas passam despercebidos. E aí nós temos, né, a preocupação de cada vez mais esfriar a nossa fé, cada vez mais ficar dependente dos grandes milagres, das coisas extraordinárias, que claro, acontece, mas não é sempre, é quando Deus quer, não é no nosso tempo, né? E talvez se não vir aquele milagre tremendo que a gente está esperando, a gente pode passar, né, a nossa caminhada toda aqui sem realmente ter essa experiência profunda com o extraordinário de Deus no nosso dia a dia. Então, amados, que sirva de lição, peço o auxílio do Espírito Santo para você reconhecer nas pequenas coisas. Se você não está conseguindo evangelizar os seus dentro de casa, peça a Deus para que mande profetas, mas não desista do seu, não desista de ver Deus os pequenos detalhes do dia a dia. Peça essa graça de ser mais, como posso dizer, ser mais compreensível, né? Ser mais sensível, essa é a palavra, nas coisas pequenas. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.